Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo o Thiago Brentan. Esqueci de perguntar a cidade que ele está. Que cidade que você está mesmo? Em Santa Fé do Sul, cara. Santa Fé do Sul. Legal, essa cidade eu ainda não conheço. Um abraço aí pro pessoal de Santa Fé do Sul. É um prazer recebê-lo aqui e eu já agradeço, então, desde o início e já lhe passo a palavra para você se apresentar um pouco melhor, falar aí da sua pesquisa, do seu campo de atuação, seus interesses. Obrigado pela presença, Thiago, tá bom? Eu agradeço e muito ao convite do Caio. Fiquei muito satisfeito, verdadeiramente honrado, né? Porque eu tenho acompanhado o trabalho que ele tem realizado e, de fato, para nós que estamos num momento tão entrincheirado da filosofia no Brasil, essa possibilidade de nós ampliarmos aquilo que nós pesquisamos, essa possibilidade de nós darmos mais visibilidade, né, à nossa trajetória de pesquisa, é para mim uma satisfação imensa, Caio. Muito, muito obrigado pelo espaço, viu? E de antemão eu expresso a minha admiração por aquilo que você tem feito. Imagino que deva estar sendo um tanto trabalhoso para você, né? E com É muito vigor. trabalhoso, mas Parabéns. é prazeroso também, né? Então, está sendo bem bacana, aprendendo bastante, como eu tenho certeza que eu vou aprender aqui com você também. Muito obrigado. Cara, eu tive toda a minha formação acadêmica na Universidade Estadual Paulista, né, na Unesp de Marília. Licenciatura, bacharelado, mestrado e agora meu doutorado é defendido muito brevemente. Foi defendido no dia 28 de fevereiro de 2020 pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de Filosofia e História da Educação no Brasil. A minha tese de doutorado se chama Educação, Filosofia e Magia. Uma na arqueologia do cuidado de si, entre o daimon e os sonhos. Essa tese foi muito bem orientada pelos professores Pedro Ângelo Pani, da Unesp de Marília, e também pelo professor Alexandre Simão de Freitas, da Universidade Federal de Pernambuco. Acho que eu tinha mencionado com você, né, que o propósito da conversa tem sido justamente um bom bate-papo, então eu não me enfocarei em especificações gerais, conceituais muito rígidas, né, porque eu entendo que para mim é um grande desafio não ir para essa dimensão rígida conceitual da filosofia, uma vez que eu fui talhado, formado por uma tradição, né, que se tinha o aprimoramento do texto, da leitura filosófica, etc. E, ao mesmo tempo, é um grande desafio para nós cada vez mais estarmos mais próximos, né, dos círculos não acadêmicos, etc. E essa, aliás, foi uma das coisas que me alegrou com o seu convite também, né? A minha tese de doutorado é uma temática transversal, escrita entre os campos da educação, da filosofia e da magia. Eu divulguei o meu livro, né, que é resultado da minha dissertação de mestrado em 2017, Uma Arqueologia do Ensino de Filosofia no Brasil, e eu entendi que naquele momento só a dimensão arqueológica da pesquisa, né, só a transliteração dos arquivos não bastava, mas que eu mesmo era uma espécie de arquivo talhado pela tradição filosófica. E minha tese, portanto, ela se propõe como objetivo geral procurar outras possibilidades de ampliar, de ensaiar outros formatos de educação filosófica, particularmente no Brasil, com uma riqueza tão grande, né? Uma multifaceta de nós pensarmos a filosofia, cuidarmos da filosofia, e em essência, a temática geral da minha pesquisa é essa. Eu fui depois do meu mestrado, passei por um grande episódio de vários formatos de aberturas, desde o campo espiritual até envolvimento com a educação popular, palhaçaria, e todos esses campos que desembocaram, né, para o estudo e para a prática de saberes silenciados pelas tradições acadêmicas, como a tarologia, a astrologia, me ensinaram
a pensar um outro formato de filosofia. E é justamente essa ampliação das possibilidades filosóficas aos quais nós temos acompanhado que eu viso tratar na minha tese, né? Bom, Caio, de alguma maneira, então, como eu percebi que uma arqueologia não bastava, né? Eu procurei inventariar uma história filosófica à luz da anarqueologia Foucaultiana. A anarqueologia Foucaultiana não foi propriamente desenvolvida por Michel Foucault. Aliás, uma informação muito precisa é que a minha tese de doutorado ela não é uma leitura sobre Michel Foucault, ou sobre autores que, de alguma maneira, se aproximam. Mas eu me utilizo desses autores para pensar com eles, mas para além deles, né? Aquilo que não foi pensado, não pôde ser pensado, não interessava ser pensado também, muito vinculado à minha problemática de pesquisa. E a hipótese que eu trago para a minha pesquisa é que a retomada da ética do cuidado de si, pensada com Foucault, portanto, não sobre Foucault, não apenas por Foucault, né? Em sua dimensão arcaica, que era justamente o umbral daquilo que nós chamamos de filosofia no Ocidente, nos permitiria uma averiguação a outros conceitos que se aproximavam do campo da magia e que poderiam oferecer a nós outras possibilidades de pensar a educação filosófica no tempo presente, né? É importante que eu especifique o que eu tenho chamado por magia, justamente porque nós temos passado por um momento onde uma nova ortodoxia religiosa, né, tem nos engolido goela abaixo. Então, o que eu tenho entendido por magia se insere muito na relação da potência da imaginação, da força criadora da própria imaginação, que, de alguma maneira, no curso da história ocidental, foi, por assim dizer, silenciada dentro da própria possibilidade de se ensaiar uma outra filosofia. Embora eu não me aprofunde, eu me aproximo de movimentos tais quais de Isabelle Stenger, Paul Preciado tem escrito sobre xamanismo também, o próprio José Gil lança um livro recente incrível chamado Causa e Ritmo. Portanto, de alguma maneira, eu percebi que existia uma retomada discursiva dos campos da magia. Curiosamente, e por sincronicidade, eu fui encontrando entre autores tais como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, o próprio Walter Benjamin, restos, né? Restos textuais que me permitiriam falar de magia nessa retomada, a maneira de ampliar as possibilidades filosóficas para o nosso próprio presente, né? De alguma maneira, então, Caio, eu procuro mostrar que os saberes da biopolítica não apenas se ancoraram sobre o exílio dos saberes da bruxaria, da feitiçaria, da alquimia, do xamanismo, né? Mas de alguma maneira se fizeram principalmente às custas deles. É como se os personagens desviantes da magia, feiticeiros, druidas, alquimistas, bruxas, bruxos, magos, magas, de alguma maneira tiveram as suas formas de relação com o mundo solapadas justamente pelos saberes de gestão sobre a própria vida. Eu, de alguma maneira, tento mostrar isso dentro da minha tese e parece ter existido um discurso comum, que foi justamente o apoio desses sujeitos como sujeitos demoníacos, tomados pelo demônio, né? Tomados por esse gênio maligno, por assim dizer, né? Esse sujeito desviantes. Os sujeitos, portanto, sonhadores, em essência, se tornaram também sujeitos loucos e, portanto, sujeitos que se aproximavam de outras relações com o mundo, que não se vinculavam propriamente desde a dimensão racionalista, lógica, etc. A magia opera por outras fontes, por exemplo, pela inclusão do terceiro incluído, por formas intuitivas, telepáticas, que, aos olhos da nossa maneira logicista e puramente epistemológica de tracejarmos a existência, pouco se explica. E como nós pouco conseguimos explicar a dimensão telepática e intuitiva, a nossa tendência é sempre entendermos aqueles que
se aproximam dessa maneira de comunicação como sujeitos outros, desviantes, né? De alguma maneira, portanto, eu tento entender que a dimensão, o campo discursivo da magia, me apoiando em determinadas técnicas como a feitiçaria, a alquimia, e a própria profecia, etc., que eram formas de relação com o mundo, foram talhadas dessa dimensão, né? Inclusive pelo discurso filosófico, ou sobretudo pelo discurso filosófico inclusive. Eu retomo um texto curiosíssimo de Kant, um texto pré-crítico e pouco visível desde a tradição historiográfica kantiana, embora não seja eu especialista em nenhum filósofo específico, né? Mas eu, de alguma maneira, retomo um texto muito curioso de Kant, pré-crítico, escrito em 1766, Sonhos de Visionário, Sonhos da Metafísica, onde o Kant zomba dos saberes esotéricos, zomba dos saberes cabalísticos, né? Vejam, me parece que existiam-se dois projetos pedagógicos distintos, um projeto esclarecido, secular, iluminista, e outro projeto que se ancorava em outras formas visionárias, intuitivas, etc. E, ao mesmo tempo que Kant zomba dos saberes esotéricos, ele se depara com um personagem muito curioso, que é justamente Emanuel Swedenborg, o vidente sueco, ao qual Kant, embora zombe dos saberes esotéricos, ele não consegue refutar o Swedenborg. E não consegue refutar especificamente porque o Swedenborg, a teosofia swedenborgiana, se aproximava muito da filosofia crítica kantiana, né? Isso é muito interessante para nós, para percebermos como, de alguma maneira, e aqui não reside uma crítica propriamente aos saberes secularizados da filosofia, mas vem nos mostrar aquilo que ficou às margens, aquilo que teria permanecido nos escombros, nas poeiras, né, da nossa própria formação filosófica no tempo presente. O meu propósito é mostrar, Caio, que a espiritualidade dentro da trajetória Foucaultiana não é meramente um conceito fortuito, tão pouco secundário. Foucault se depara com uma forma de imaginação política ditada pela espiritualidade quando ele se volta para a temática das insurreições iranianas, e a partir dali, textos que vão desde 76 e 78, particularmente, né, até mais, e que seriam, do meu ponto de vista, é isso que eu tento argumentar em minha tese, fundamentais para a derrocada nos seus últimos cursos, particularmente quando ele desenvolve a ideia do cuidado de si. E a partir da leitura Foucaultiana, mas não apenas nele, eu procuro retomar uma ideia xamanística de alma, ou seja, como que nos escombros, na emergência da filosofia ocidental, o filósofo era, de alguma maneira, se aproximava, se intimizava com o vidente estático, o que nós poderíamos chamar de saberes floresteiros, saberes que se originam de civilizações de caça por xamanismo, né? É como que filosofia e xamanismo conviviam por penumbras muito próximas, por maneiras de relações muito próximas, e de alguma maneira o discurso racionalista e metafísico da filosofia em seu percurso ocidental foi cada vez mais camuflando a dimensão da cura do filósofo, ou seja, uma espécie de terapêutica pelos sonhos, a terapêutica por outras formas que não propriamente da dimensão racionalista da filosofia, foram de alguma maneira e cada vez mais sendo apagadas. E, por assim dizer, esse apagamento coube aos personagens desviantes da magia, os ditos resistentes, né? Alquimistas, enfim, aqueles herdeiros de outras tradições periféricas. De alguma maneira, eu tento retomar um pouco essas demais tradições periféricas em meu trabalho, né? Aproximando particularmente a noção de cuidado de si a de uso de si. Veja, a noção de cuidado de si, e aqui foi uma grande aventura da minha tese, porque quando eu me deparei com uma frase Foucaultiana onde ele dizia que o cuidado de si significa uma função perturbadora para a nossa maneira contemporânea de pensar. Isso foi uma das grandes coisas que me motivaram na pesquisa, justamente porque eu gostaria de entender o que é esse princípio perturbador que existe na dimensão do cuidado de si e que poderia nos alertar a outras possibilidades de ensaiar filosofias
as quais ainda são pouco vistas no tempo presente, né? E, de alguma maneira, as minhas pesquisas me levaram para a dimensão estreita entre cuidado de si e uso de si, né? Como foi pensado por Agamben em uso dos corpos e outras mais. Onde o uso de si, que originariamente repousa sobre os verbos mânticos oraculares, a partir da etimologia do verbo crestai, que é um verbo modal, é um verbo onde ele pode ser adjetivo, substantivo, ele é um verbo que não é um verbo camuflante, né? É um verbo que não é usual, a maneira como nós conhecemos pelo Ocidente. O homem é racional, ele não é um verbo essencial no que diz respeito, porque os verbos mágicos, eles repousam sobre a ideia do uso, de que nós estamos sendo usados a todo momento por forças outras que, por assim dizer, dialogam conosco. E foi um pouco dessa dimensão mágica que eu tentei retomar a partir da ideia de uso, né? São dois conceitos muito curiosos, porque a própria originariedade conceitual, a própria emergência conceitual de Epimeleia, e daí vem cuidado de si, repousa numa noção muito curiosa. Embora Foucault não consiga encontrar a originalidade desse conceito, ele consulta Dumézil, né? E o próprio Dumézil ele falou assim, olha, nós não conseguimos encontrar a originalidade do conceito, mas me parece que cuidado repousa sobre a noção de melos, o que nos levaria para a melodia, o que nos levaria para a filosofia pensada sobre uma espécie de chamado musical. Pensarmos, portanto, acerca da ideia de cuidado de si é inventariarmos, buscarmos por uma possibilidade de ensaiarmos uma filosofia desde a arte da escuta de si, né? E não propriamente pela maneira discursiva, logocêntrica, racionalista, pelo qual nossas estruturas de pensamento significantes, significadas, se assentam. Isso nos traz uma outra roupagem, outras possibilidades de ensaiar a filosofia, desde a meditação, desde outras maneiras de conceber o corpo, por exemplo. O corpo, a todo momento, fala conosco, da mesma maneira como tudo no universo, por assim dizer, teria potência de se comunicar conosco. Veja, estou falando de coisas muito nada acadêmicas. É um carro que quebra, é uma doença que nos chega. Por exemplo, portanto, o universo, o cosmos, teria potências, teria insurgências mágicas a todo momento a se comunicar conosco. E essas potências mágicas foram invisibilizadas pela filosofia ocidental. Se nós retomarmos a dimensão de corpo-máquina cartesiana, né, a ideia de que o corpo é um organismo a ser regulado, eu estou falando de uma tradição muito dissonante, muito dissidente, de um corpo que nos traz a ideia do corpo mágico, onde toda célula é senciente. Toda célula teria um poder de se comunicar conosco. E eu estou, por assim dizer, chamando a atenção para uma dimensão de corpo que nós pouco damos visibilidade, que é justamente o corpo do yoga. É justamente o corpo xamanístico, onde cada órgão tem a sua própria injunção, a sua própria maneira de se locomover, né? Eu estou chamando a atenção para um formato de filosofia pensado à luz da pneumática. E quando nós pensamos na dimensão de alma, desde a psique arcaica, nós não estamos nos referindo à dimensão metafísica da alma. Uma alma que após a vida migraria para um outro campo. Mas nós já estamos falando propriamente da alma enquanto pneuma, enquanto sopro, enquanto uma possibilidade de comunicação com outros universos aqui e agora para conosco, né? E eu tento pensar essa dimensão farmacológica, por assim dizer, da filosofia, estreitada pelo campo da magia, tomando Sócrates como o meu grande personagem. Um personagem híbrido, um personagem penumbroso, um personagem que, de alguma maneira, por um lado, né, inaugura isso que nós podemos chamar de uma tradição racionalista em filosofia ocidental e, por assim dizer, tem um pé migrado a outras formas de expressão sobre a própria filosofia que, por assim dizer, têm sido pouco ou nada visíveis. Eu tento resgatar uma dimensão erótica de Sócrates, mostrando que Sócrates não é tão asceta quanto a tradição racionalista platônica nos fez crer, né? Pegando alguns diálogos platônicos periféricos, eu tento investigar
determinadas gestualidades socráticas que permitem inferir a participação socrática, por exemplo, em ritos coribantos, em ritos dionisíacos, né? Onde Sócrates teria tido formato a outros saberes que também tem a ver com uma dimensão, por assim dizer, embriagada da existência. Particularmente, eu cito aqui o primeiro ato de Cármides, onde o próprio Cármides chega a Sócrates, ele está à busca de um farmaqueu, de um mago, de um feiticeiro, de alguém que pode auxiliá-lo em sua cura da astenia, que podemos entender como uma dor de cabeça, uma tontura, algo do tipo. E então, quando ele encontra Sócrates, ele fala assim, olha, o farmaqueu está ali, o mago, o feiticeiro, o envenenador, ali está, ele conhece a sabedoria dos ungüentos, das ervas. E Sócrates, ao receitar o medicamento para Cármides, ele diz, olha, esse medicamento só funciona como uma encantação. Sem encantação, essa planta não funciona. Portanto, essa locomoção do discurso movimentado da maneira de uma manteia, de uma guarnição divina, de uma maneira de um discurso que não tem a ver com uma dimensão racionalista, mas que tem a ver com a possibilidade de comunicação com outras formas de vida, inclusive formas de vidas totalmente degeneradas do nosso campo de pesquisa filosófica, como as plantas, como os animais. De alguma maneira, é isso que eu tento resgatar na minha tese, como Sócrates se assume com esse personagem penumbroso, né? Não apenas um mestre do cuidado de si, como nos disse Foucault em sua primeira aula da hermenêutica do sujeito, mas Sócrates seria principalmente um mestre infame do cuidado de si, onde ele nos colocaria em paralelo a outras formas de saberes que foram degenerados pela nossa própria tradição. Eu procuro resgatar, portanto, dois conceitos centrais, que é a própria dimensão dos sonhos socráticos. Particularmente, eu analiso dois sonhos socráticos, né? É muito curioso como Sócrates, ao final da vida, ele muda de tom em seu filosofar. Ele começa a evocar mitos, ele começa a evocar poesias bem próximo à morte. E nessa mudança de tonalidade da filosofia, ele é perguntado por Cebes. Ora, Sócrates, mas por que você está mudando o tom próximo da hora da morte? Ele falou assim, olha, Cebes, é porque eu recebi ao longo de toda a minha vida um mesmo sonho que me fazia trilhar nessa caminhada. E o sonho era, Sócrates, esforça-te para fazer música. Eu tento resgatar, portanto, essa dimensão poética e musical escondida na própria dimensão filosófica, se tomarmos música como a arte das musas, para o grego antigo, que é a essência de uma vida articulada à própria prática existencial, onde o discurso não pode se separar daquilo que sinto, penso, imagino e sou. Portanto, já ao cabo da morte, Sócrates vem a fazer música e ele nos disse que estava fazendo música, estava evocando cantos, né? Estava evocando poesia, justamente por um sonho que tinha recebido ao longo de toda a vida. O sonho lhe trazia a mesmíssima mensagem. Sócrates, esforça-te para fazer música. E ele considerava a música como a mais alta filosofia, ou a filosofia como a mais alta forma de se ensaiar a harmonia existencial, né? Uma dimensão não dissonante da própria vida. E também, Caio, eu proponho analisar um segundo sonho socrático, que é justamente um enigma, uma espécie de mancha cega ainda para as nossas estruturas tradicionais de pensamento, que é o porquê Sócrates teria dito à beira da morte, já depois de tomado de bebida cicuta, ou seja, já certo de que a morte lhe seria uma questão breve, né? Quando ele diz para Criton, Crito, não te esqueças de levar um galo a Asclépio. Não te esqueças de oferendar, não te esqueças de oferecer um sacrifício a Asclépio. Ora, como nós bem sabemos, Asclépio era o deus que curava, né? Era o deus enfermeiro, filho de Apolo, etc. E, portanto, Asclépio não curava de uma maneira convencional. Asclépio curava principalmente pelos sonhos, através da mântica incubatória. Os ritos asclepianos são ainda
muito divergentes entre si, mas se sabia-se que sabe-se lá por meio de ingestões de plantas ou de outros ritos mais, o sujeito recebia uma imersão no campo onírico, né? E, portanto, ele poderia ser curado à maneira... o sonho, não apenas, como a psicanálise o tem lido, é restrito ao trauma e ao sintoma, mas os sonhos teriam também um poder curativo. Os sonhos teriam não apenas uma dimensão do trauma de nosso passado, eles se relacionariam não apenas com o trauma do nosso passado, mas eles teriam um poder de atuação profunda no tempo presente e também um poder prognóstico ou profético, né? Os sonhos, por assim dizer, teriam possibilidades de nos alertar pelos caminhos da existência, possibilidade de alertar o ethos do próprio sonhador. E a dimensão de uma escrita onírica que eu tento ensaiar na minha tese é muito diferente de uma escrita filosófica, se pensarmos a escrita filosófica puramente pensada à luz do especificista, do especialista. A escrita sobre si, pensada de uma maneira onírica, ou seja, uma escrita onírica de si, ela pode ser pensada enquanto uma atividade alquímica que o sujeito estabelece consigo mesmo. O sonho, para além de ter poderes puramente psicológicos, o sonho teria poderes também alquímicos de emanarem mensagens sobre o próprio ethos do sujeito. Essa dimensão alquímica dos sonhos, ela foi abandonada pelas ciências humanas, particularmente pelos saberes psi, e é isso que eu tento retomar em minha tese, uma tentativa de ensaio de uma escrita alquímica, onírica da filosofia, né? Onde o sujeito escrevente da filosofia não deveria ser propriamente o especializado, mas aquele que, de alguma maneira, recebe mensagens oriundas dos seus próprios sonhos. E essa dimensão visionária da filosofia, né, que foi, por assim dizer, esquecida, ao que parece, por nossas estruturas de pensamento, ela nos teria os poderes, nos trariam possibilidades de pensarmos a política por outros termos, né? Me parece muito determinado que a dimensão de espiritualidade no viés Foucaultiano não se acarreta desde uma salvação, um apaziguamento de alma do próprio sujeito, mas é uma possibilidade de transformação efetiva estabelecida consigo mesmo e que poderia, assim, nos fazer pensar a uma nova possibilidade de espiritualidade política, muito para além da dimensão puramente classista, ideológica, etc. Onde, de alguma maneira, nós poderíamos ter uma política articulada ao cuidado onírico de si. É isso que eu tento desenvolver em minha tese, né? E em via agora de conclusão, mas não menos importante, eu procuro fazer uma espécie de anarqueologia do daimon, ou seja, a anarqueologia sempre vem, Caio, de meu ponto de vista, a maneira como eu entendo a anarqueologia pincelada por Foucault, né? muito estreitada por aquilo que Feyerabend nos chama de uma anarquização dos saberes, como possibilidades de ensaiar formas outras de saberes que não se correspondem propriamente às epistemês, né? Então, de alguma maneira, o daimon socrático é aquilo que o daimon socrático ele vem possibilitar outra maneira de pensarmos e de questionarmos a própria dimensão democrática do tempo presente. Com isso, evidentemente, que não se trata uma crítica propriamente à democracia, mas de principalmente mostrar os seus limites. Isso que temos chamado por democracia em nada se assemelhava à dimensão grega de democracia e, principalmente, Sócrates é alertado pelo seu daimon a não falar publicamente na Assembleia. O que isso quer dizer para nós, né? O que é essa fala? Nós sabemos que o daimon socrático aparece principalmente enquanto uma fala dissuasiva. Não é uma fala sobre o que fazer, mas o que não fazer. Não é uma fala que propõe, mas é uma fala que, olha, que avisa Sócrates quando algum buraco existencial, quando ele poderia cair em algum buraco existencial. E nós conhecemos muito bem que o daimon alertava terminantemente Sócrates. Sócrates, não vá falar na Assembleia, hein? Sócrates, você além de não ser ouvido, eles vão te matar. Por quê? A dimensão democrática, uma vez que ela se assume pelo regime da maioria, né? O silêncio da democracia não vem, apesar de sermos a maioria,
mas também por sermos a maioria, portanto, nos adequarmos a um modo de vida da maioria, um modo de vida aceito pela maioria, eles não tolerarão a sua parresia, eles não tolerarão a sua fala franca. Nós bem sabemos que o Daimon alertava Sócrates sobre esses buracos existenciais. E o que eu procuro mostrar em minha tese é como saberes daimoníacos, que também poderíamos chamar de demoníacos, uma vez que o próprio Daimon é a figura de Deus em nós, por assim dizer, né? Embora a dimensão divina do grego arcaico, que retoma Heráclito, precisamente ao fragmento 119 heraclitiano, que nos diz ethos anthropo daimon, ou seja, o homem, esse é o próprio Deus. O homem faz o seu próprio destino, pela maneira como vive. O Daimon vem nos lembrar que nós somos também responsáveis, por assim dizer, né? Pela nossa própria diferenciação ética. Que nós somos responsáveis também pela maneira como vivemos. O Daimon, portanto, ele vem mostrar também as fissuras do campo democrático, a maneira como nós temos pensado a dimensão democrática. E eu venho pensar isso com determinadas brechas de pensamento deixadas por Michel Foucault, portanto, não sobre o que Foucault pensou, mas é muito curioso como Foucault, em A Coragem de Verdade, o seu dito curso testamental, o seu curso já à beira, né, da morte, como bem conhecemos, ele vem pensar a função daimônica por Sócrates, como se fosse uma espécie de lampejo daquilo que deveria ganhar nota, que deveria ganhar atenção para pesquisas pregressas, pesquisas futuras, né? E é muito curioso quando nós pensamos a dimensão daimônica socrática, porque Sócrates aprende sobre o daimon justamente com Diotima, uma personagem também silenciada pela tradição filosófica, né? Vale lembrar que Eros é um daimon, e, portanto, quando Sócrates, no banquete, diálogo ao qual ele traz uma cisão, onde ele fala assim, olha, eu nada sei menos as coisas do amor. As coisas do amor eu sei alguma coisa, né? Onde ele faz um ponto de inflexão sobre aquilo mesmo que ele tinha dito ao longo de toda a sua própria vida, que eu só sei que nada sei. Olha, pelo menos do amor eu sei um pouco. Onde ele chega atrasado no banquete, como nós bem sabemos, e divulga essa máxima. E depois de já se ter passado toda a investigação sobre o amor como sumo bem, sumo belo, ele nos diz que ele aprendeu sobre o amor com uma maga, com uma feiticeira. Uma feiticeira que teria, por 10 anos, suspendido a peste de Atenas, né? É muito curioso pensarmos justamente a sincronicidade dessa fala, justamente quando nós estamos passando justamente por um novo episódio pestilento na história da humanidade, né? Onde nós temos sido assolados pela peste, pelo vírus, enfim. Mas ele nos diz que quem o ensinou sobre as coisas do amor, quem conhecia amor verdadeiramente, é justamente uma personagem da magia. O que nos parece inferir que a filosofia teria muito a aprender com os saberes marginalizados. Por exemplo, os saberes ditos intuitivos, telepáticos, os saberes que se fazem por comunicações que aos nossos olhos racionais não são ainda visíveis, ou por serem pouco ou nada explicáveis, eles geralmente são jogados à soleira da porta. Por não corresponderem a uma ideia de epistemia que nós temos, são jogados à soleira da porta. E o que Diotima vem ensinar para Sócrates é que o amor não é um subumbem, mas o amor é um eros, ou seja, eros é aquilo que se encontra entre o bem e o mal, entre o dia e a noite, entre Apolo e Dioniso. É aquilo que cruza as nossas noções de valores de bem e mal, né? E Diotima define Eros por um grande mago. Eros é um grande feiticeiro. Eros é aquele que ele conversa. Nós sabemos muito bem que Eros, da língua latina, ficou por nós conhecidos como Cupido, ou seja, aquele sujeito irrequieto, aquela criança irreverente que vem atirar flechas certeiras em corações nada certeiras. Nós conhecemos muito bem, né? Corações antípodas, corações dissonantes, né? E o Eros, por exemplo, essa dimensão do desejo teria uma satisfação em brincar. O campo dos desejos seria o campo filosoficamente a ser educado.
o campo erótico que nós trazemos conosco poderia e deveria ser o campo a ser educado. E me parece que foi essa dimensão erótica que nós, enquanto educadores, deixamos nas nossas próprias soleiras da porta, né? Porque era justamente aquilo que eu não consigo compreender de um ponto de vista racional. Se nós pensarmos, por exemplo, na etimologia da palavra desejo, desejo vem de desiderium, siderium, a sabedoria dos ciclos estelares, das estrelas. De alguma maneira eu tento resgatar em minha tese uma filosofia pensada em paralelo com outros saberes que conversem com ciclos. Por exemplo, os ciclos astrológicos. Ao falarmos de ciclos astrológicos, né, nós não podemos esquecer da sabedoria das estações, primavera, outono, inverno, verão, ou seja, de que tudo em nossas vidas tem uma potência de início e de finalização. De que a maneira como nós podemos compreender uma filosofia, e eu tento ensaiar na minha tese, uma filosofia pensada à luz do dom, uma educação filosófica pensada pela dimensão do dom. Dom repousa precisamente a daimon, que é justamente a sabedoria arcaica, que nos diz que toda vida repousa sobre um dom, ou de que a vida guardaria os segredos a dons. Portanto, o fato do Tiago ter ido para a filosofia e não para a matemática, certamente não seria ao acaso. O fato de hoje nós estarmos conversando, certamente não repousaria um mero acaso, né? A uma mera injunção. Parece existir segredos incutidos e que pouco temos dado visibilidade na nossa dimensão puramente racionalista da filosofia. Em essência, é um pouquinho do que eu poderia conversar contigo, Caio, em aspectos gerais da minha pesquisa. Espero não ter sido formalista demais, o que para mim é um grande desafio, porque estou vivendo o grande desenvolvimento interior após a conclusão do meu doutorado, de procurar cada vez mais me aproximar de outras formas de saberes também. Nós sabemos que dentro da universidade nós temos que a todo momento, devido a toda a dimensão especificista, técnica que ela nos exige, nós devemos nos enquadrar em determinados registros de saberes. Espero que não tenha ficado tão especificista a minha fala. Beleza, Thiago. Eu achei bastante fascinante a forma como você aborda esses temas, tentando costurar, né, construir a partir de temas que são clássicos da filosofia, uma outra forma de abordagem, né? Eu só tenho uma pergunta para te fazer, se você pudesse falar um pouco, né? Sua pesquisa na área da educação. Como que você vê a aplicabilidade disso na educação, pensando ou a educação tradicional, ou que a gente tem, ou então para além dela, se você tem isso como algo no seu horizonte, ou se a sua pesquisa é voltada para uma aplicação no sistema de ensino que a gente tem hoje, ou é uma forma de ir para além disso? Como é que você pensa essas questões? Caio, a sua pergunta é uma excelente pergunta. Já lhe adianto que eu não tenho uma resposta definida, objetiva para ela, mas são ensaios, né? Sobretudo porque se nós pensarmos a partir das lentes filosóficas, nós temos que nos deparar com a filosofia sendo o problema para ela mesma, ou seja, de que uma dimensão puramente metodológica, no sentido de uma aplicabilidade ao sistema de ensino, disso que eu investiguei, disso que eu ensaiei comigo, seria a própria morte da possibilidade do ensaio filosófico, né? Evidentemente que existe sim possibilidades de ensaiarmos outras formas de nós pensarmos, de nós trazermos isso para a possibilidade real de estudantes. Eu fui professor da rede básica de ensino, né, do chamado Educação Média Paulista Estadual, e eu posso dizer um pouco da minha experiência enquanto um professor da educação média, né? Eu, a partir de muitas vivências da minha existência, eu comecei a ensaiar outros formatos, outras possibilidades de trabalho em sala de aula com a filosofia, muito mais vinculada aos afetos, muito mais vinculadas não por uma matriz pedagógica, que tem a ver com nutrirmos o outro de habilidades e competências, mas muito mais por uma dimensão psicagógica.
que não direciona todos nós a termos um conceito definido, a uma nota definida, a uma avaliação definida. E, por assim dizer, eu comecei a experienciar formatos outros, né, no campo educacional. Eu vou lhe citar um exemplo muito curioso que me veio quando eu era professor. Uma vez que nós fizemos experimentações de circo, onde cada um dos estudantes tinha a possibilidade de fazer aquilo que, a partir daquilo que eles sabiam, a partir das suas profissões e etc., eles pudessem ensaiar formatos, artes que se aproximavam a artes circenses. Magia, cartomancia, palhaçaria. E eu fui surpreendido muito positivamente, por exemplo, né? Eu me lembro de dois meninos muito curiosos, assim, as quais eu, inclusive, tenho muita saudade, que eles, na época, fizeram um monociclo. Eu jamais esperava, né, que eles poderiam fazer um monociclo. Mas, veja, eles fizeram um monociclo também porque eles trabalhavam como mecânicos. Ou seja, eles utilizaram a própria dimensão do dia a dia deles, né? Não se curvaram ao saber de o que Kant disse, o que Aristóteles disse. Eles se utilizaram daquilo que no dia a dia deles fazia sentido para que eles pudessem construir uma espécie de comum na sala de aula. Então, o que eu poderia, de alguma maneira, lhe dizer, ainda em tom tateante, em tom ensaístico, é que eu penso que aquilo que eu tenho para dispor no sentido de criar formas de possibilidades não se enquadraria num campo metodológico, mas que poderia trazer formas de atuações para o professor em filosofia no Brasil, né? Onde a dimensão autoral, a dimensão de uma filosofia mais pensada enquanto uma atitude de vida, pudesse fazer muito mais eco do que saberes puramente teóricos, saberes, enfim, puramente racionais, discursivos. Talvez aquilo que eu proponho, nós poderíamos, por exemplo, pensar em como a escrita dos sonhos poderia fazer sentido numa sala de aula, como é que nós paramos de não apenas investigar nossos próprios sonhos, né? É diferente de culturas ancestrais que tinham no sonho, que traziam no sonho possibilidades não apenas possíveis, mas imprescindíveis de trazerem decisões para o campo ético. Como nós poderíamos, de alguma maneira, estabelecer uma espécie de atenção devotada para o próprio sonho, atenção ao próprio corpo, por exemplo. Eu tenho me aproximado dos saberes yogis nesse momento, né? E o yoga, como nós sabemos, é uma possibilidade de escuta a si mesmo, né? Evidentemente que isso não é algo que se possa fazer de uma maneira programática, né? No sentido estatal, de uma maneira... Seria quase ingênuo da minha parte pensar que de um dia para o outro. Mas eu penso que nós podemos começar a ensaiar possibilidades, né? E eu penso que nossa geração, enquanto aqueles que estão, de alguma maneira, nas linhas de frente de algumas possibilidades filosóficas no Brasil, tem também não apenas o direito, mas o dever de começar a ensaiar possibilidades novas. Por exemplo, a filosofia, a música, a filosofia e novas possibilidades de escutas de si. Nós sabemos o quanto nós podemos escutar através da música, da dança, da arte, né? de outros saberes que foram engolidos pela dimensão puramente teórica da própria filosofia. E com isso, sem degenerar a dimensão teórica. Eu penso que ela é fundamental. Mas o que eu estou, né, provocando aqui, me provocando primeiramente, porque sempre passa por um ato de nós para conosco, é ensaiarmos essas outras possibilidades que tenham muito mais a ver com aquilo que o estudante já traz, e não com simplesmente trazermos a pecha de querermos, nós que somos os iluminados, os esclarecidos, né, fazermos uma espécie de um princípio de maioridade, onde o estudante não sabe nada e que a partir de nós ele saberá. De alguma maneira, eu penso que para além de, já que nós nos reconhecemos como herdeiros legítimos da tradição iluminista, esclarecida da filosofia, talvez seria a hora de nós nos reconhecermos também como filhos legítimos das bruxas e dos bruxos que foram queimados na fogueira da razão. Maravilha, Tiago. Gostei muito da sua fala. Eu acho que é uma fala bem contundente, né? Coloca questões importantes aí para o nosso presente, né? Reescrever a história, reescrever
toda a história da filosofia, né? De uma maneira mágica, como você propõe, né? Uma forma de aprendizado que está para além, né, das formas tradicionais que se assentaram, né, que calaram todas essas vozes, né, que você demonstra conhecer e tenta fazê-las ecoar, né, no nosso presente. Eu achei muito bacana e espero que isso ecoe também para aqueles que vierem a assistir esse vídeo também. Então, agradeço demais sua presença, sua exposição, e deixo você fazer aí suas últimas colocações, se quiser dizer mais alguma última coisa. Muito obrigado, Thiago. Caio, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade, né? E dizer que eu me sinto realmente muito honrado pela possibilidade de começarmos a ensaiar novas possibilidades, com a possibilidade de nós, de alguma maneira, tecermos, né? Novos caminhos ou talvez caminhos muito antigos, caminhos muito ancestrais que nós esquecemos. E eu penso que a minha tese vai ao encontro de pensar, não sei se novas possibilidades, mas de simplesmente, portanto, é um trabalho muito humilde da minha parte, de retomarmos aquilo que nós esquecemos, né? De dialogar com personagens outros que nós nos esquecemos. Eu agradeço imensamente a sua escuta generosa e eu desejo o melhor para aquilo que você venha fazer, etc. Muito obrigado a você e a todos que nos assistem também. Maravilha, Thiago Berentan. Vou tentar deixar, se já estiver disponível, aí não sei se ainda está naquela fase de revisão do seu texto, né? Está disponível. Já está, então ótimo. A gente já coloca aqui também na descrição do vídeo para as pessoas que quiserem acessar também, facilitar a busca, né? Então, vou encerrar aqui o vídeo e todos que assistiram, agradeço muito também. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.